posso deixar todos morrerem. Para com isso, Mob. Em situações de grande tensão, não tem problema nenhum fugir! Você já sentiu que quanto mais tenta, mais parece que está perdendo o controle? Que todo o esforço do mundo ainda não é o suficiente? E quanto mais força, mais tudo começa a sair errado, até sentir que está prestes a explodir. Já percebeu que às vezes, quando você se importa menos, as coisas começam a dar certo? Parece quase injusto. Quanto mais você corre atrás, mais longe fica. Mas o dia em que você solta um pouco o controle, o mundo começa a se ajeitar. Isso nos fez pensar sobre o que chamam de lei do esforço invertido. Não é um nome bonito, é uma verdade desconfortável. Às vezes, o segredo não é empurrar mais forte, mas soltar o peso. No trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos. Quantas vezes o medo de errar fez você se travar? Enquanto finalmente encarou o erro, percebeu que ele era só uma ponte para o próximo passo. A vida não é feita só de vitórias, e o sofrimento não é um acidente no caminho. Talvez ele seja parte do próprio caminho, e é isso que vamos explorar agora. Existe um paradoxo estranho. Quanto mais tentamos evitar o sofrimento, mais ele cresce. O problema de se importar demais acaba sendo um dos maiores problemas da sua vida. Você se importa muito com as opiniões das outras pessoas, sobre você, sobre seu trabalho. Não quer magoar ninguém, não quer discordar, não quer parecer idiota, ou pior, não quer atrapalhar mais ninguém. O problema é que isso vai te levar a uma vida de infelicidade. Todos têm essa fantasia de que é possível ligar o foda-se para qualquer um que pensa mal de você, ser imune a todas as opiniões, ter uma confiança inabalável. Qualquer crítica, qualquer rejeição bate no peito e é destruída, como uma bala batendo no peito do super-homem. Mas, diferente do que todo mundo acredita, isso não existe. Se o esforço excessivo atrapalha, então qual é o ponto certo entre tentar e deixar fluir? No anime Mob Psycho 100, eles exploram a lei de uma forma interessante, divertida e muito bem detalhada. O equilíbrio entre os dois extremos é representado por dois personagens opostos, mas complementares. Mob é a personificação do esforço invertido, um poder imenso, que exige controle constante. Ele tenta a todo custo reprimir e esconder esse poder do mundo. Hege, por outro lado, é o oposto, não tem poderes, mas vive como se tivesse. Ele não se esforça o tempo inteiro, impressiona pelo jeito de ser. Livre, calmo, inteligente, mesmo que do jeito dele. Ele confia no momento. Isso muitas vezes o coloca em situações complicadas, mas no final, de alguma forma, ele sempre sai na frente. É curioso como dois extremos podem revelar a mesma verdade. Forçar demais pode te travar. Relaxar na medida certa pode te impulsionar, mesmo que às vezes isso te leve a lugares que você não esperava. Desde a antiguidade, os seres humanos têm dificuldade de sobreviver sozinhos na natureza. É exatamente por isso que encontramos a rejeição social a praticamente a morte. Porque se você fosse expulso da sua tribo primitiva, muito provavelmente iria morrer. Mas existem duas coisas que nos diferenciam da maioria dos animais: a nossa inteligência e a nossa capacidade de estabelecer relações sociais complexas. Um bom exemplo disso está no momento em que Mob decide declarar para uma garota que ele gosta, Tsunobi. Antes da confissão,
ele percorre um longo caminho até finalmente conseguir falar com ela. No meio desse processo, ele descobre que quer ser popular, acreditando que isso o deixaria mais próximo dela. Isso entra para um clube de fomento corporal, mas a insegurança que sente o leva à ansiedade, e essa ansiedade atrapalha sua primeira tentativa de se declarar. Ele trava completamente no momento de falar e começa a duvidar de si mesmo, mesmo possuindo poderes enormes. E é aí que surgem as armadilhas. Distorção cognitiva, leitura da mente, busca por validação e refúgio no mundo da fantasia. Essas armadilhas se instalam na mente com facilidade, e o anime retrata isso de forma muito clara através da chamada lei do esforço invertido. Quanto mais Mob tenta mudar a própria vida pela força, mais preso ele fica nas próprias inseguranças. Então, ele percebe que, para mudar a realidade ao seu redor, ele precisa primeiro mudar a si mesmo. O mundo pode até mudar um dia, e ele está certo, mas isso pode demorar séculos. Já mudar a si mesmo é algo que ele pode fazer agora. Depois de um tempo, Mob começa a sair mais, passa mais tempo com seus amigos e percebe: isso é bom conversar mais. No fundo, ele sempre quis interagir mais socialmente, mas suas crenças e inseguranças o impediam. A falta de aceitação pode criar um senso fraturado de si mesmo. É como se uma parte de você estivesse com raiva, chateada, envergonhada ou desapontada com a outra parte de você. E essas partes fragmentadas só podem se reconciliar quando você decide perdoar e aceitar todas elas. Mob estava nesse estado. Ele queria que Tsubame o aceitasse, mas, no fundo, ele mesmo ainda não se aceitava. Essa lacuna entre quem ele é e quem ele acha que deveria se tornar um peso, e esse peso consumia energia, foco e confiança. No fundo, Mob precisava se perdoar, aceitar que as coisas que ele fez, as falhas que ele cometeu e as oportunidades que ele perdeu já ficaram para trás. E continuar se punindo não mudaria o passado, só enfraqueceria o presente. Por muito tempo, ele tentou reparar o que considerava erros. Tentava corrigir tudo, como se fosse possível consertar o passado. Mas essa busca custava caro, e o preço era ele mesmo. E é nesse ponto que Reigi se torna essencial. Reigi sempre manteve uma imagem de confiança quase inabalável. Ele se colocava como mentor, como alguém que sabia exatamente o que fazer e dizer, mesmo quando não tinha nenhuma habilidade sobrenatural. Mas chega um momento em que ele baixa a guarda. Ele olha para o Mob e admite: eu não tenho poder nenhum! Nunca tive nada! Aquela figura imponente, segura e sempre no controle, se revela frágil. Reigi mostra que também tem lados que não gostas, parte que não escolheria se pudesse, mas que mesmo assim reconhece como parte de quem ele é. Ao ver isso, Mob percebe algo muito importante: a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Mostrar as próprias falhas pode ser libertador. E se até Reigi, o homem que ele admirava, tinha aspectos que não aprovava, mas ainda assim aceitava, ele também poderia fazer o mesmo consigo. E então, Mob se aceita, não como um ato desolado, mas como uma reconciliação com cada pedaço dele mesmo. Ele se aceita 100%. Pouco tempo depois, ele vai falar com Tsubame, e dessa vez, ele acaba recebendo um não. Mas o mais importante é, ele não sai derrotado, porque não está mais preso à aprovação. O foco dele está nele mesmo, e não no que a outra pessoa pode ou não pensar. E é esse momento em que Mob entende, de forma simples e direta: aceitar a si mesmo
é muito mais poderoso do que qualquer excitação externa. Fica tranquilo. Tudo bem, essas coisas acontecem. Relaxa. Pelo menos ela estava esperando você. Sua vida tá só começando, né?